Olá, olá! Hoje vamos falar de arquétipos hormonais. É um tema bem bacana, porque mesmo que esteja um nome diferente para vocês, todo mundo se identifica com algum arquétipo, todo mundo tem alguma questão. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, se é a primeira vez que você está participando, toda quinta-feira, à 1 da tarde, a gente tem live aqui. Já fica preparado, fica de olho, nem sempre eu aviso o tema antes, mas sempre tem, tá? E também peguem papel e caneta, porque sempre tem bastante informação bacana para vocês anotarem, para vocês gravarem ali, resgatarem depois de um tempo, então vale super a pena, tá? Então a gente vai falar de arquétipos hormonais, gente. Esse nome, arquétipos hormonais, foi um nome que eu dei, tá? Mas tem todo um embasamento por trás, um conceito mesmo, tanto de fisiologia, quanto realmente da conexão, né, dessa questão dos hormônios. E o que são os arquétipos hormonais? Eles são o momento hormonal que a gente está vivendo naquele instante da nossa vida. E o arquétipo, ele sempre vai ter uma combinação ali. Então, o que é importante de vocês saberem? A gente pode estar vivendo um arquétipo hormonal hoje e daqui 2 anos a gente ter um outro arquétipo hormonal. Então, isso não é algo fixo, é algo que pode mudar e variar e a gente até se tratar, digamos, de um arquétipo. Ou seja, restabelecer um equilíbrio e não ter nenhum desequilíbrio que esteja predominante, né? Porque o arquétipo hormonal é isso, é um desequilíbrio predominante, mesmo que aquilo não pareça um desequilíbrio em termos de doença, mas geralmente é um desequilíbrio predominante que diz sobre sinais que a gente tem no dia a dia, diz sobre características do nosso corpo, diz sobre vontades do que a gente tem de comer, nosso ciclo de sono. Então o arquétipo sempre vai estar envolvido em tudo isso, tá? Então esse arquétipo ele pode mudar ao longo da nossa vida, primeira coisa para vocês saberem, por isso que é legal a gente ter esse conhecimento, porque em alguns momentos da vida, por mais que a gente se cuide, a gente está mais suscetível a passar por um desequilíbrio hormonal, como por exemplo no período do pós-parto, como por exemplo no período da transição hormonal, como por exemplo quando você está passando por um período de estresse de longo prazo, seja porque você tem filhos, porque você está cuidando de outras pessoas, porque você tem demanda no trabalho. Então a gente vai ter sempre mais suscetível a ter um desequilíbrio, um perfil de desequilíbrio hormonal e estar encaixado em um arquétipo. E uma outra questão também é que os arquétipos, a gente pode ter mais de um arquétipo, mas quando que a gente geralmente tem mais de um arquétipo? Quando um desequilíbrio principal está afetando outros desequilíbrios, tá? Então, um exemplo comum, por exemplo, ter uma tireoide hipoativa. Mas, aonde começou esse desequilíbrio da tireoide? Pode ter começado numa predominância estrogênica, pode ter começado num quadro de estresse que gerou uma deficiência ali de nutrientes como o potássio, que é importante para a saúde da tireoide, e isso vai desencadeando outros desequilíbrios. Quando a gente vê esse quadro e a gente não entende que uma coisa leva a outra, que a gente tem esse efeito dominó, a gente pode se ver desesperado e falar, poxa, eu tenho vários problemas hormonais, eu tenho vários desequilíbrios, a minha insulina está desregulada, a minha tireoide está desregulada, meu cortisol está desregulado. Mas é porque um desequilíbrio leva ao outro, tá? Por isso que eu sempre questiono quando a gente usa hormônios externos, seja usa hormônios ou bloqueia hormônios, né? Então, seja anticoncepcionais, seja reposição de testosterona, seja reposição desde melatonina. Então, sempre um hormônio impacta no outro, é uma cadeia. Tanto para o lado negativo, então se um está desequilibrado de uma forma muito intensa, ele tende a desequilibrar os outros também, quanto para o lado positivo. Se a gente reequilibra um, a gente começa também a entrar nesse ciclo virtuoso de reequilibrar os outros, tá? Então, um ponto é importante para vocês saberem que o arquétipo ele não é algo fixo, ele não é algo definitivo para ti. É claro que às vezes a gente tem tendências genéticas, por exemplo, no caso da detoxificação. Quando a gente tem uma menor detoxificação de estrógeno, por exemplo, a gente talvez tenha tendência a sempre ter a predominância estrogênica. Ou se a gente tem uma tendência genética a ter mais resistência à insulina, a gente vai ter uma tendência talvez a sempre ter uma testosterona mais alta ou a sempre ter um cortisol mais alterado. Então, essas tendências que até determinam o formato do nosso corpo, sim, a gente pode ter por
digamos, né, pro resto da vida, mas elas ainda assim podem estar em equilíbrio e não em desequilíbrio. Então, mesmo que a gente tenha uma tendência genética, é aquele conceito que a gente fala, a genética não é destino. A gente tem a epigenética, que é como o ambiente determina a manifestação da nossa genética, e o expossomo, que é o que a gente está exposto no nosso dia a dia, é o que vai determinar também esses sintomas, essas características, tá? E aí, eu vou abrir para vocês logo mais para perguntas, mas eu queria explicar uma coisa muito importante que é por que é importante a gente saber o nosso arquétipo hormonal, a gente ter noção dele. Muitas vezes a gente tem sintomas, eu vou pegar 3 exemplos aqui, tá? Então, cansaço, uma dificuldade para engravidar e querer perder peso, por exemplo. 3 sintomas comuns, tá? A gente tem sintomas que, se a gente só olhar para o sintoma de forma igual para todo mundo, muito provavelmente a gente não vai ter uma melhora dessas pessoas olhando para elas de forma igual. Quando a gente entende o nosso arquétipo hormonal, a gente tende a ser muito mais assertiva nas nossas condutas, que passam a ser condutas focadas em reequilibrar o pilar que está em desequilíbrio e não em tratar o sintoma, porque esses sintomas podem ter várias causas, tá? Então, por exemplo, e aí até eu quero que vocês tragam alguns sintomas de vocês ou algo que vocês estão buscando melhorar ou tratar, pra gente discutir aqui qual o possível arquétipo hormonal que está envolvido nisso e o que talvez você pode olhar, tá? Então vamos pensar aqui na questão do cansaço, tá? Uma pessoa que tem um arquétipo hormonal onde tem um desequilíbrio do cortisol ou da tireoide, ela vai ser uma pessoa que vai ter um cansaço mais pela manhã, então ela tem dificuldade de acordar, ela demora muito para começar o dia. Se é uma pessoa já com o arquétipo do cortisol realmente mais desequilibrado, um estresse de longo prazo, é uma pessoa que se sente cansada ao longo do dia e não só pela manhã. No caso da alteração da tireoide, é um cansaço que parece que tudo é mais lento, é como se você estivesse se movendo numa areia movediça, tudo é difícil de entender, o raciocínio fica mais lento. Então, olha só, nuances da gente entender esse cansaço já identificam pequenas diferenças. Então, a gente tem aqui 2 cansaços que acontecem pela manhã, mas no cansaço do hipotireoidismo tudo fica mais lento, você tem um pensamento mais lento, uma disposição mais lenta. No cansaço envolvendo cortisol, e geralmente um pode impactar no outro também, a gente tem um cansaço de uma dificuldade de ter disposição ao longo do dia. Mas você pode ter tido meses atrás um pico de energia no caso do cortisol. Então você realmente gastou toda essa energia e entrou num quadro de cansaço, tá? Então a gente já tem 2 nuances aqui. O que vai ser diferente de um terceiro caso, que é uma pessoa que varia muito ao longo do dia. Uma hora ela tá com energia, outra hora ela tá cansada. Uma hora ela tá até eufórica e ansiosa, outra hora ela tá cansada. E isso em diferença aí de questão de horas, 2 horas. Então é uma pessoa que flutua muito. A gente vai pensar nesse caso muito mais na flutuação glicêmica dela. Ela provavelmente está tendo desequilíbrio da insulina que está fazendo ela ficar com picos de energia, mas é uma falsa energia, que vem depois uma queda de energia, que é esse cansaço. E aí geralmente é uma pessoa que vai ter mais vontade de comer doce e até busca no doce e no café essa recompensa imediata, porque quando ela come ela sente que melhora o cansaço dela e de fato vai melhorar, mas depois vem uma hipoglicemia de rebote, então ela fica com uma energia totalmente flutuante e cansada. Então só para vocês verem como o mesmo sintoma, dentro de algumas nuances a gente tem essas diferenças de identificar os arquétipos hormonais, tá? Deixa eu ver se vocês me mandaram algumas aqui. Senão eu continuo aqui nos exemplos que eu mencionei. A Laís falou, está fazendo o ciclo das sementes, mas continua com muita acne no queixo. A acne pode até ser um exemplo pra gente, tá? Porque a acne tem muitos fatores também. Mas assim, ó, o ciclo das sementes, legal esse exemplo, tá? O ciclo das sementes, o que ele vai fazer? Por que ele pode melhorar a acne de algumas mulheres, mas não de todas?
As mulheres que têm um perfil de acne cíclica, então é uma acne que piora no período pré-menstrual, ou talvez uma acne que piora no período ovulatório. Então uma acne que ela piora e melhora, ela não tá sempre presente ali, tá? Então isso quer dizer que ela tá relacionada às flutuações dos nossos hormônios, do nosso hormônio, né, principalmente estrógeno e progesterona ao longo do ciclo. No ciclo das sementes, a gente atua especificamente nisso, que é a gente auxiliar no reequilíbrio do estrógeno e da progesterona, tá? Então, algumas mulheres, melhorando esse reequilíbrio, vão melhorar da acne, principalmente se é uma acne cíclica ou uma acne está ligada a ovários policísticos, uma acne de quem está largando o anticoncepcional e tem um aumento muito grande de testosterona, que é o efeito rebote do próprio uso do anticoncepcional. Então, nesses casos, ela pode auxiliar, porque ela vai auxiliar nesse equilíbrio entre estrógeno e progesterona, pode auxiliar algumas mulheres a manterem uma ovulação saudável. Mas uma acne que vem mais na região do queixo geralmente está mais ligada à parte do estresse, cortisol, por exemplo. Então, é aí um fator para a gente pensar que só o ciclo das sementes realmente não vai resolver. A gente tem que entender, esse estresse é um estresse fisiológico ou um estresse emocional? O que seria um estresse fisiológico? Um estresse onde o seu corpo está lutando a todo momento contra alguma coisa. Então, ou uma sensibilidade alimentar, ou um invasor, e aí no caso de uma imunidade, que um sistema imunológico que está sempre lutando, seja contra um H. pylori, seja contra um Covid longo, seja contra uma candidíase, então isso gera um estresse para o corpo. A gente também pode ter, por exemplo, as sensibilidades à histamina, então o corpo está sempre ali trabalhando muito, e isso gera um estresse para o corpo. E aí, nesse caso, realmente o ciclo das sementes não vai atuar, porque ele está atuando em outro eixo hormonal, tá? E aí, primeiro, a gente tem que identificar o que é essa fonte de estresse. Uma vez que a gente tem estresse, a gente depleta muitos nutrientes, principalmente minerais. E aí, dando exemplo novamente do potássio, que é um dos primeiros a ser depletados e um dos que a gente tem uma demanda maior de consumo. A gente tem muitos alimentos ricos em potássio, mas a quantidade que a gente precisa consumir também é muito alta. Quando a gente tem essa redução ali do potássio, a gente tende a ter um aumento dos andrógenos. O que é isso? Eu fico com mais facilidade em ter uma testosterona mais alta, um SDEA mais alto, ou um desequilíbrio ali entre o estrógeno e a testosterona. E isso pode favorecer o acontecimento de acne. Então, a primeira coisa, acho que foi a Laís que perguntou, né? Quando que essa acne surge? Ela tem um momento que ela surge e piora? Se não, quando que ela tá mantendo o tempo todo, né? Porque, por exemplo, nessa alteração de testosterona que pode ser consequência ali do cortisol, ela vai ter uma piora também no período ovulatório, mas ela tá sempre presente, ela só tem uma piora, tá? Então, só para vocês entenderem como no caso da acne, a gente entender esse processo do arquétipo hormonal também é super importante, tá? E aí, como que a gente pode perceber os arquétipos, gente? Aqui pra vocês eu gosto muito de usar aquelas figurinhas, né, os bonequinhos das mulheres com o local onde acumula mais gordura. Isso é uma das formas da gente entender o arquétipo hormonal. Mas aquele é só um exemplo e na verdade quando a gente vai fazer realmente a análise do arquétipo, a gente usa uma série de perguntas, né? São mais ou menos umas 100 perguntas para identificar o arquétipo hormonal. Por quê? Porque ele tá atuando realmente nessas diferentes fases da vida. Então, como eu falei, da disposição e do cansaço, do processo digestivo, dos sintomas do ciclo, dos sintomas menstruais. Então, tudo, a gente entendendo esse todo, a gente consegue ter um parâmetro melhor. Mas a gente considerar aí essa região do acúmulo de gordura acaba sendo uma forma mais representativa e fácil, talvez, de vocês perceberem, tá? Mas realmente precisa ser confirmado com mais dessas perguntas. Então, a gente pensando nesse local de acúmulo de gordura, vamos lá, diferenciar alguns principais. Primeiro, tem algumas mulheres que tendem a ter o acúmulo de gordura, e é um perfil que eu falo bastante aqui, porque realmente a gente tem um ambiente que favorece muito para esse perfil, que é o perfil da predominância estrogênica. Então são aquelas mulheres que tendem a ter um acúmulo de gordura, ou quando ganha peso, ganha na região do quadril, coxa, bumbum. Então é aquela mulher que pode ser super sequinha na barriga, mas quando ganha peso nessa parte, tá? Já o outro perfil, que é um perfil de ganhar peso mais na parte superior do corpo.
pode ter essa ligação com o quadro de testosterona. Então, se você tem quadro de ovários policísticos, se você tem uma acne que é muito nessa região, se você tem presença de aumento de pelos, isso pode estar indicando esse aumento de testosterona. Um sintoma que muitas pessoas não falam, mas é um sintoma que acontece, é muita libido, tá? Tem mulheres que têm pouca libido, mas também tem mulheres que têm muita libido. Então, às vezes, até você não tem um aumento da testosterona total em si, mas tem um aumento de análogos ali da testosterona que dão muita libido. E aí, se você tem esse acúmulo mais na parte superior, eu vou pensar muito na sua testosterona, na sua insulina, e a gente vai trabalhar com uma outra conduta, tá? E aí tem um acúmulo na região abdominal e flancos, tá? Então, nessa parte, flancos, né? Essa partezinha de trás aqui das costas, a parte perto da lombar. Nesse tipo de acúmulo de gordura, a gente vai pensar muito no cortisol e também numa resistência à insulina causada pelo cortisol, tá? E aí, no caso, por exemplo, da tireoide, a gente tem um ganho de peso mais distribuído. É aquela pessoa que ganha peso no corpo todo e que, às vezes, tem características de má circulação. Então, a perna já incha, tudo incha com muita facilidade. Porque na alteração da tireoide, a circulação fica mais lenta. Tudo fica mais lento no corpo. Pensamento, circulação, o ciclo pode ficar, né, alterado. Então, só da gente olhar para essas características, para esses bonequinhos, a gente já pode imaginar que cada uma dessas mulheres, desses arquétipos, teria a necessidade de fazer uma conduta diferente, tá? Se eu pego uma mulher do perfil estrogênico, que é esse ganho de gordura na região do quadril, coxa e bumbum, e faço uma dieta para ela que é com alto teor de proteína animal. Então, assim, vamos pegar uma dieta low carb, mas uma low carb não muito saudável, uma low carb talvez de rede social, que é bacon, nata, carne vermelha, né? Então, essa mulher vai piorar muito. Por quê? Porque ela vai... essas fontes alimentares são fontes que pioram essa questão da predominância estrogênica, tá? Então, é uma mulher que pode ficar muito facilmente mais inflamada também. O que vai acontecer? Ela vai ficar com mais celulite, ela vai ficar mais inchada, ela vai ficar realmente mais congestionada ali, tá? Enquanto que talvez esse perfil, por uma pessoa que tem esse acúmulo de gordura aqui na parte superior, é claro que eu não colocaria bacon e nata mesmo assim, porque esse excesso de gordura saturada a gente pode consumir um pouquinho, mas como tempero, tá? Não como base da refeição, da alimentação. Mas esse perfil de mais... de uma alimentação talvez com mais gordura, mais proteína e um teor mais moderado, não ausência, tá? Mas um teor mais moderado de carboidrato pode favorecer essa pessoa que tem muito esse acúmulo de gordura na parte superior do corpo. Então, a gente entender isso economiza muito do nosso tempo, da gente não ficar patinando em um protocolo, em uma dieta, em um processo que a gente viu que deu certo para outra pessoa, mas que tem o perfil totalmente diferente do nosso, tá? Excesso de celulite, né? Então, a celulite tem esse favorecimento da predominância estrogênica. É claro que quando a gente consome muito açúcar, álcool, que piora bastante, falta de atividade física, até a falta de ferro pode piorar a celulite, tá, gente? Porque falta oxigenação no local ali, né? Então, não tá chegando oxigênio no local, eu fico sentado o dia inteiro, eu como alimentos mais inflamatórios, então essa celulite piora, tá? Mas a gente também consegue reverter e melhorar. E a acne que existe na baixa dos hormônios, em qualquer parte do rosto. Uma acne que piora, por exemplo, no período menstrual, e aí a gente já pensa numa queda da imunidade, tá? Então, a mesma coisa, mulheres que têm cândida, né? Candidíase. Tem mulheres que têm candidíase no período menstrual, tem mulheres que têm candidíase no período ovulatório, quando tá com bastante muco, quando tá com estrógeno lá em cima, e tem mulheres que têm cândida no período pré-menstrual. Só de eu entender o momento que ela tem cândida, já me diz muito o que tá disparando essa cândida. Quando a gente tá na menstruação e os nossos hormônios estão mais baixos, a gente tende a ter uma queda da imunidade também. Mas o que a gente tem que pensar aqui, tá? Claudine e Júlia, né? Se essa imunidade está baixa, em que situação que a gente tem uma imunidade mais baixa que não melhora por nada? Em uma situação de estresse de longo prazo também.
Então, se essa imunidade está baixa, tem alteração ali no hormônio do cortisol, eu tô consumindo nutriente suficiente para manter essa imunidade boa, zinco, vitamina D, vitamina A, selênio, todas as coisas que mantêm a minha imunidade boa, tá? Então eu pensaria mais nessa situação aí. A Gabi falou então, sinto muito cansaço ao longo do dia. É tanto que às vezes preciso sentar para descansar. Não tenho sobrepeso, tenho endometriose, estou com 39 anos. Gabi, o que eu vejo é muito comum na endometriose, o processo inflamatório tá tão alto que as mulheres às vezes sentem muito cansaço mesmo, tá? Então esse quadro do cansaço acompanhar a endometriose é algo relativamente comum. E aí, por onde que a gente começa? Então, assim, primeiro, a endometriose está ligada a algum tipo de arquétipo hormonal específico? Não necessariamente, tá? No geral, se fala do estrógeno ser um desequilíbrio na endometriose. Não necessariamente as mulheres com endometriose têm uma predominância estrogênica, um aumento do estrógeno. O que a gente tem o tecido do endométrio é um tecido que responde ao estrógeno. Então, sempre que eu tenho um aumento, mesmo que esse aumento seja natural de estrógeno no meu corpo, o tecido do endométrio vai responder a ele crescendo, porque é assim que acontece dentro do nosso útero. Porém, quando a gente tem esse tecido em um local onde ele não deveria estar, ele causa dor, tá? Então, isso pode acontecer, pode ter uma predominância estrogênica envolvida, mas pode não ter. Pode ter contaminantes ambientais também, que são os xenoestrógenos, piorando esse processo. Mas não necessariamente a endometriose vai ser causada por um desequilíbrio, por um arquétipo hormonal específico. O que a gente olha na endometriose, principalmente nesse processo inflamatório, é muito para a saúde do intestino. E aí o que é legal de vocês entenderem, que até faz parte desse processo do meu método, antes de trabalharmos um arquétipo hormonal específico, a gente trabalha as bases que vão melhorar qualquer tipo de arquétipo hormonal. E elas começam lá, desde você entender o que é uma alimentação saudável, mas também uma alimentação terapêutica. Lembrando que alimentação saudável para homens são diferentes de alimentação saudável para mulheres e que alimento saudável não necessariamente garante uma alimentação saudável, tá? Mas no segundo momento a gente trabalhar nessas bases, que são 4 pilares: a digestão, a detoxificação, a regulação da insulina e do cortisol. Então, se eu não trabalho, por exemplo, se eu tenho uma digestão muito ruim, ou se eu não conseguir ainda identificar quais são as sensibilidades alimentares que eu tenho, eu tô comendo ovo porque realmente eu tenho conhecimento que eu preciso de proteína, porque de manhã ele me faz bem, porque eu tô sendo mais saudável, mas, sei lá, eu não percebi que logo depois que eu como ovo, eu fico com uma coriza nasal, eu tenho uma leve queda de energia, às vezes eu tenho alteração na formação de gases, e às vezes eu tenho uma sensibilidade bem sutil, mas que está piorando ali a minha permeabilidade intestinal, o meu processo inflamatório e favorecendo, dentre outras coisas, um processo de endometriose. Então a gente olha muito para esse perfil dessa base, que é digestão e detoxificação principalmente. Porque a endometriose ela é tida como uma doença imunoinflamatória e eu coloco ela muito próximo das doenças autoimunes. Então, enquanto a gente não melhora essa permeabilidade intestinal e a gente não entende que mesmo alguns alimentos que são saudáveis podem estar piorando esse processo inflamatório, realmente esse quadro inflamatório fica tão exacerbado e pode causar dor, tá? E uma outra coisa, assim, vou só pincelar o assunto, mas é muito comum as mulheres que têm sensibilidade à histamina. Desculpa, é muito comum as mulheres que têm endometriose terem uma certa sensibilidade à histamina. E essa sensibilidade à histamina dá muito cansaço, tá? Então, cansaço, insônia, ansiedade. Então, às vezes, é justamente o quadro... Deixa eu pensar aqui em alguma refeição que tem uma alta quantidade de histamina. Um happy hour seria um ótimo exemplo para isso. Então, sei lá, tem uma bebida alcoólica, tem queijo como petisco, tem castanha como petisco. Então são até opções saudáveis. Mas para uma pessoa que está sensível à histamina, isso pode realmente dar um cansaço. E é aquele cansaço
que te drena, que te suga, que é uma coisa que você tava bem e de repente parece que realmente assim te suga a energia. Então sempre vale a gente ficar atenta, porque cansaço realmente tem muitos fatores envolvidos, então por isso que a gente tem que passar aí por um questionamento, um aprofundamento melhor, tá? E é até por isso que eu falo que às vezes uma visão natural, mas não integrativa é diferente. Então o que é uma visão natural? Eu posso ir lá no Instagram e falar: pessoal, para cansaço, vocês têm que tomar agora coenzima Q10, vocês têm que tomar vitamina D, vocês têm que tomar magnésio e vocês vão ficar muito bem. Não tô mentindo, tá? Em algumas pessoas pode melhorar isso, mas a minha abordagem é: o que tá causando cansaço nessa mulher? Olha só a quantidade de fatores que eu falei já que podem afetar o cansaço. Então, vale muito mais a pena a gente entender o que, quando você sente isso, desde quando isso começou, como que você me descreve esse cansaço, do que eu jogar um negócio mais pro milagroso, né, na tentativa de melhorar esse cansaço, tá? Então, essa é uma das abordagens também de ser mais assertiva. Deixa eu ver se vocês colocaram mais algum tema, senão eu vou falar até da fertilidade aqui, que é um outro, talvez, exemplo comum. Ele falou que tava tentando emagrecer e tá difícil, né? E aí uma outra coisa que é muito comum, gente, quando a gente quer tentar emagrecer, e até tem um depoimento da Luísa lá, que foi um caso muito legal, assim. Então a Luísa tinha passado por um momento difícil na vida dela, tinha ganhado 10 quilos, ela tava tomando remédio de tarja preta, ela tava fazendo atividade física todos os dias, ela tava se dedicando e não emagrecia. E aí, isso é um caso muito comum, que é, quando a gente pensa em emagrecer, a gente começa um processo de restrição. E é claro que muitas vezes a gente tá realmente comendo uma alimentação hipercalórica, mas a alimentação hipercalórica geralmente está associada à presença dos alimentos viciantes, tá? Quando a gente faz uma alimentação que a gente consegue equilibrar ali os macronutrientes no nosso prato, olha, eu começo pelas gorduras e proteína para equilibrar o meu índice glicêmico, eu incluo carboidratos, eu incluo antioxidantes em todas as refeições. Isso, naturalmente, o nosso corpo sente a saciedade. Ele não tem necessidade de ficar beliscando entre refeições. Ele mesmo dá o sinal de que está satisfeito. O que geralmente desequilibra a gente para uma alimentação hipercalórica é quando a gente inclui ou refeições que, mesmo que tenham alimentos saudáveis, não estão balanceadas, ou seja, não estão te sustentando, te dando nutrientes suficientes. Um principal exemplo, por exemplo, a proteína. Enquanto a gente não consome a quantidade de proteína que a gente precisa no dia, a gente fica com aquela sensação de tô beliscando, preciso de alguma coisa a mais, tá? E é muito fácil de isso acontecer. Então, mesmo, sei lá, às vezes comendo 2 ovos de manhã, a gente tem 12 gramas de proteína, enquanto a gente precisa de 20, às vezes 30 gramas. Então, só para dar um exemplo do café da manhã, tá? Mas, se a gente não tem esse equilíbrio da refeição mais básico, a gente tende a entrar nesse processo ou de beliscar ou inclui os alimentos hiperpalatáveis e viciantes, que são: misturou gordura com açúcar, tá? Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Tortas, tipo aquelas tortas com nata e que tem açúcar. Sorvetes tradicionais, que são mais doce. Pão com manteiga e mel, né? Então, sempre que a gente mistura gordura e açúcar, o nosso cérebro, tipo, acende muitas luzinhas ali falando: cara, vício, isso é muito bom, eu quero mais. Então, é claro que a gente tem um negócio do prazer, mas quando a gente junta prazer com um estado de subnutrição, com um estado de não adequação ali básica dos macronutrientes, da modulação glicêmica, a gente entra nesse processo do eu não consigo me controlar, eu tô comendo mal, né? Então, aí que a gente vem pro ganho de peso. Por isso que quando a gente faz muita restrição e entra no processo de restrição sem orientação, restrição de comida, eu vou comer pouquinho no almoço, eu vou reduzir tudo, às vezes a gente tá tanto se desnutrindo quanto piorando esse processo de perda de peso. E aí, no exemplo que eu trouxe da Luísa, ela estava no processo já de estresse, de
de depressão de energia como um todo. Então pensa que realmente você está cansada de depletada de energia como um todo. Se você depleta mais ainda, o seu metabolismo vai baixando mais ainda. Ele vai falar, cara, não vamos queimar gordura nenhuma agora, porque nós estamos em estado extremo de alerta. Qualquer coisa pode acontecer, a gente não pode queimar gordura agora. Então, quando a gente dá nutriente pro corpo, dá a caloria suficiente que ele precisa, dá a proteína suficiente que ele precisa, muitas vezes esse processo se inverte e a gente começa a emagrecer comendo até mais do que estava comendo antes. Então é um ponto de alerta, porque, e até foi o tema da live da semana passada, né? Que é, muito facilmente a gente entra em um processo de alimentação que nem sempre vai favorecer a nossa fisiologia feminina e muito menos favorecer o arquétipo hormonal que a gente está vivendo naquele momento, tá? Ó, TPM, garganta inflamada, então outra característica de queda de imunidade também, né? Tá. Eu tenho que sair um pouquinho mais. Cravinho nos braços e no bumbum tem relação com hormônios ou parasitas? Então, assim, se é cravinho preto, né? Mas geralmente quando o braço é cheio daqueles pontinhos, como se fosse um puzinho bem pequenininho, ou no bumbum, quando tem acne no bumbum, geralmente é furúnculo. Eu penso primeiro em sensibilidade alimentar, tá? Já presenciei, assim, algumas mulheres que a gente tirou o alimento que ela tinha sensibilidade, sumiu tudo. Colocou de novo, voltou, principalmente o furúnculo no bumbum. Então, pensaria mais nessa questão aí, tá? Eu vou dar o exemplo, então, Eu vou dar o exemplo da fertilidade, só para vocês terem uma noção também, porque hoje eu sinto que as mulheres estão tão desconectadas de si mesmo que parece que elas tentam engravidar por 3 meses. Se não deu certo, elas acham que elas têm que fazer FIV, que é fertilização in vitro. E isso me angustia bastante, assim, porque eu sinto que é muito desconexão. Ou às vezes a mulher que engravida porque teve a indução da ovulação. Tá, mas será que ela sabia quando ela estava ovulando? Será que ela sabia entender realmente qual que era a janela fértil dela? Será que ela estava contando ali o meio do ciclo? Né? Então, por exemplo, a presença do muco não é garantia de ovulação. A presença do muco quer dizer um aumento de estrógeno. E esse único sinal já é um grande marcador do nosso equilíbrio ou do nosso desequilíbrio hormonal. Então, por exemplo, se você tem muco 5 dias depois da menstruação, você já tá com o muco ali super presente. E aí 10 dias depois, você continua com esse muco. 15 dias depois, você tem ainda um muco ali. Você tá com uma predominância estrogênica, provavelmente, né? Então, essa presença do muco, ele vai ter várias características ao longo do ciclo. Então, ele começa ali mais aguadinho, depois ele fica mais consistente, ele pode ficar numa clara de ovo super visível, ele pode ficar mais uma melequinha tipo um hidratante, mas ele vai ter que evoluir e depois que a gente ovula, o esperado é que ele suba mesmo, que ele não esteja tão presente ali. Agora, se você tem essa presença de muco em diferentes momentos do ciclo de uma forma muito marcante, não é que você está ovulando 2, 3 vezes ao longo do seu ciclo. É que você está tendo um aumento de estrógeno várias vezes ao longo do ciclo. E aí, quando você observa isso, você já sabe sobre os seus hormônios mesmo sem fazer exame. E o contrário também é verdade. Eu nunca tenho muco, eu nunca observo nada de muco. Eu tô muito seca. Também já estamos entendendo que o estrógeno possivelmente está mais baixo. E aí pode ser tanto até uma questão de hidratação, tá? Às vezes não bebe água, não tem realmente eletrólitos que estão ali colocando água para dentro do seu corpo. Você pode ter essa redução muito do muco, mas esse observar, né, do muco, que momento do ciclo que você tá, que momento que você realmente está fértil ou não, já diz muito pra gente. E eu sinto que hoje a gente não confia na gente. Ou por falta de conhecimento mesmo, ou porque talvez não quer, né? Então a gente confia mais no médico, em ter um procedimento controlado, em ter um processo de indução que parece que vai ser uma garantia e não é. As chances são de cerca de 15 a 20%. Então, assim, por que tá dando tanta indicação para um procedimento tão invasivo se as chances são de 15 a 20%? Porque a gente está muito desconectada do nosso corpo, né? E a gente perdeu essa confiança. Então, quando a gente vai aprendendo a
se observar, aprendendo que o nosso ciclo pode mudar, aprendendo que o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente sente impacta diretamente nisso. E aí, no caso de quem quer engravidar, não só da mulher, mas do homem também, mulheres que já tiveram perdas gestacionais, vocês têm que olhar para a saúde do homem também. Não é só o engravidar, o homem também é responsável pelo aborto. Então, por quê? Porque ele precisa ter uma célula bem nutrida que se conecta com o seu óvulo e os dois estarem bem nutridos e fazer esse ser evoluir. Quando um está desnutrido, o outro tem que nutrir o que está desnutrido. E aí já perdeu energia ali mesmo, tá? Então é bem interessante, tem até estudos, por exemplo, falando do alto consumo de café do casal no período da concepção, que pode aumentar essa questão das perdas gestacionais e tudo mais, tá? E aí vamos pegar também esse arquétipo da predominância estrogênica, então ganho de gordura no quadril e coxas, e, por exemplo, da resistência à insulina, o ganho de gordura aqui na parte superior que quer engravidar, tá? No perfil da predominância estrogênica, né? Uma mulher que quer engravidar, muito provavelmente, ela tem muito estrógeno, então ela acha que ela tá fértil a todo momento, mas é possível que ela não tenha uma quantidade de progesterona suficiente ou que essa progesterona não se mantenha por tempo suficiente, que é quando, por exemplo, ela começa a ter um gotejamento de sangue antes da menstruação. E aí o que acontece muitas vezes nessa mulher é que ela acha que ela não está conseguindo engravidar, mas o que está acontecendo na verdade é que ela está tendo perdas gestacionais. Então ela tem, por exemplo, uma fase lútea ali de 20 dias. Ela ovulou lá no 10º dia do ciclo dela, porque ela ovula muito cedo, porque o estrógeno dela sobe muito rápido, e ela menstrua lá no 30º dia dela, que ainda é um ciclo saudável, tá? Mas uma pessoa que tem uma fase lútea de 20 dias engravidou, porque se ela realmente ovulou no 10º dia do ciclo dela e ela menstruou no 30º dia do ciclo dela, ela teve uma perda gestacional. Porque a nossa fase lútea ela vai variar de 10 a 16 dias. Se ela passa desse período, você teve uma fecundação. Então, olha só que importante a gente saber entender esses detalhes, até pra gente identificar que não é uma subfertilidade ou uma dificuldade de engravidar, que é uma perda gestacional, tá? E aí é claro que a gente trabalharia em toda a parte do equilíbrio da progesterona, em reduzir um pouco esse excesso de estrógeno, como melhorando a detoxificação, via intestino, via fígado, tá? E aí, eu já respondo vocês, tá, gente? Vi que vocês mandaram aí. E aí, no caso do perfil do arquétipo que tem esse acúmulo de gordura na parte superior, por exemplo, que quer engravidar, vai ser uma mulher que, se ela não está com sobrepeso, ela precisa cuidar mesmo assim, né, de açúcar, de estresse, então ela vai precisar mudar esse perfil. Talvez ela não tenha esse muco muito característico, muito presente, mas se ela está com sobrepeso, é muito importante que ela emagreça também antes da gestação, né? Os riscos ali, tanto para a mãe quanto para o bebê, de uma gestação com sobrepeso, de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, são muito altos. A gente não precisa passar por isso. E é claro que só nesse processo de mudar a composição corporal, de reduzir a resistência à insulina, naturalmente você vai melhorar esse perfil e vai começar a ficar mais fértil também, tá? Então seriam condutas diferentes, uma a gente foca mais na detoxificação e outra a gente foca mais na melhora da resistência à insulina, e as duas vão combinar para um aumento da fertilidade, tá? E aí tá pensando em suplementos, né? Eu sei que vocês gostam de suplementos. Então vamos pensar, que suplementos que eu pensaria para a mulher do perfil que quer engravidar com essa, né, predominância de gordura na parte superior, da resistência à insulina? Para ela, eu pensaria no mioinositol, por exemplo. Talvez ela precise de um alcaçuz, de uma vitamina D em doses mais altas, para regular todo esse processo da resistência à insulina, de um zinco, tá? Agora, para a mulher com a predominância estrogênica, o que eu pensaria? Eu pensaria em extratos ali de broto de brócolis, por exemplo, que pode ser em cápsula, ela consumir, no DIN ou no cálcio D-gluconato, que melhoram essa eliminação. É muito importante para ela garantir ótimos níveis de metilfolato. É claro que todo mundo que está precisando engravidar precisa consumir o metilfolato, mas para essa mulher talvez ajude muito também ela a detoxicar o estrógeno, tá? Então, vendo que a gente tem ali um contexto de querer engravidar, mas com condutas, com suplementos, com dietas
muito mais direcionados, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui as perguntas que vocês me mandaram. Tenho só estrógeno baixo, resistência à insulina. Ó. Cansaço extremo depois do meio-dia. Tento me exercitar todos os dias, mas piora. Tenho ovários policísticos, estrógeno baixo e resistência à insulina, tá? E aí, Amanda, né? Primeira coisa é o que você come no almoço, porque se você tem resistência à insulina e esse almoço tá com muito carboidrato, por exemplo, você vai ter muita queda de energia depois do almoço, tá? E outra coisa também que pode piorar, quando a gente tem um cortisol mais baixo, a gente tende a ter um cansaço entre as 2 e as 5 da tarde. Então, aquele momento que dá vem o bode, né? Que baixa a energia, tá? Então, teria que considerar um pouquinho isso aí também, tá? Ser um almoço com uma quantidade maior de carboidrato. Pri, o vírus pode ser utilizado em qual arquétipo hormonal em que fase do ciclo? Eu não sei o que é esse vírus aí, ou se saiu errado. O Vitex, tá. O Vitex pode ser usado em qual arquétipo hormonal, em qual fase do ciclo. Legal. Então, o Vitex ele pode ser usado no arquétipo hormonal da predominância estrogênica na segunda fase do ciclo. Para quem tem um arquétipo, que é o caso da Amanda, que falou, ela pode usar o Vitex ao longo do ciclo, tá? Porque ele vai ajudar ela a ovular, vai ajudar a reduzir esse nível de testosterona. É claro que tem algumas mulheres que não podem usar o arquétipo, principalmente quem tem a prolactina alta, mas predominância estrogênica na segunda fase, estrógeno baixo ao longo do ciclo, e quem não tá menstruando também ao longo do ciclo, tá? Mulheres que estão, por exemplo, largando anticoncepcional e ainda não menstruaram, né? A gente falou o que fazer com mudança hormonal pelo climatério, tem alternativa à reposição hormonal. Sim, tem. São os fitoterápicos com efeito estrógeno-like, que são os fitoestrógenos, e progesterona-like, né? Então, a primeira coisa que eu trabalho no climatério, naturalmente, uma das primeiras coisas que acontecem é a queda da progesterona. Essa queda é uma queda natural, mas ela pode ser agravada por outros contextos. Então, vamos supor que você está no climatério, mas você tem um arquétipo hormonal onde as alterações do cortisol estão muito presentes. E aí entra um agravamento dessa queda de progesterona, né? Então, você vai ter ciclos ainda mais curtos, TPMs ainda mais intensas, você pode ter deficiências de nutrientes que geram outros sintomas ali do ciclo menstrual, cansaço e tudo mais. Então, geralmente, no geral, assim, no climatério, né, nessa primeira fase, a gente usar os fitoestrógenos, fitoprogesterona, principalmente progesterona primeiro, na segunda fase do ciclo para otimizar isso, tá? Até tem essa conduta lá também dentro do método, mas entender muito se tem algum perfil, algum arquétipo que está piorando que já acontece naturalmente. E aí, geralmente, tem deficiências nutricionais e alteração do cortisol nessa fase, tá? O que é muito comum. Muita tontura em menopausa tem relação? Suelen, na menopausa, então, assim, labirintite, tontura após as refeições, tá? Então, na menopausa, a gente tem naturalmente o aumento da resistência à insulina. Então, o que é isso? Você tem dificuldade de colocar o açúcar que está no sangue para dentro da célula. Então, isso aí às vezes gera muito açúcar circulando, né? O que é um dos fatores de acúmulo nessa região aqui do tórax, da parte superior. Mas, de repente, você tem uma hipoglicemia de rebote. E aí isso pode gerar uma tontura também. O que é hipoglicemia de rebote? Quando você fez uma refeição que não foi muito equilibrada, você tem uma tontura, uma vontade de doce, um mal-estar, sintomas como se fosse uma queda de pressão, cerca de uma a 2 horas depois de ter feito essa refeição, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa a gente pode ter tontura também por alteração no cortisol. Então é aquela tontura é até parecida com uma tontura por falta de ferro, mas na menopausa é mais raro a falta de ferro. Mas é uma tontura que quando você tá sentado e você levanta, você fica tonta, tá? E o que a gente tem que entender? Que na menopausa,
quem vai garantir o nosso estoque de hormônios na menopausa? São as glândulas adrenais, que são as mesmas glândulas que produzem o cortisol. É claro que esses hormônios vão ser muito abaixo do que a gente produz na idade, no período fértil, né? Então, sei lá, vai ter ali 20, 30% desses hormônios. Mas, se essa glândula, que são as adrenais, também estão cansadas por um quadro de estresse crônico de longo prazo, essa pequena produção cai mais ainda. Então entra aí a produção do S-DEA, né? Um pouquinho ali de estrógeno, progesterona, fica pior ainda. Então, nesses casos, a mulher na menopausa vai sentir mais sintomas ainda, tá? Então, mas resumindo, no seu caso, eu pensaria ou nessa hipoglicemia de rebote, ou realmente nesse estresse de longo prazo que hoje te causa essas alterações. Quando eu levanto, eu fico tonta, eu tenho muito cansaço pela manhã e depois do almoço, eu tenho muita vontade de comer comidas salgadas, né? Então, aquela questão de, nossa, eu tô com vontade de comer um hambúrguer, uma coisa gordurosa. Então, isso também pode indicar esse arquétipo do cortisol alterado, tá? E aí, geralmente, quando é um caso de estresse mais de longo prazo, né? Deixa eu ver. Tá, aqui, achei outra. Ele captou coisas que... Resultados do meu exame de sangue. Tá. Se eu conheço o exame de biorressonância magnética, né? Coisas que contradizem o resultado do exame de sangue. Eu conheço, mas eu sinto que varia muito do avaliador, que tem bastante variáveis, assim. Eu confiaria mais no exame de sangue nesse sentido, tá? Manchas brancas em apenas duas unhas dos dedos anelares. Ainda é aquela mesma história do post das manchas brancas, tá? Ainda entra aí na possibilidade de ter deficiência de zinco. Dor de cabeça constante na menopausa, seria imunidade também? Eu não penso na imunidade aqui não, viu? Eu penso realmente ou nesse quadro de hipoglicemia de rebote que eu mencionei ali, ou realmente em algum alimento que está disparando isso, tá? É muito comum, às vezes, deficiências, vitaminas do complexo B que estão deficientes também estarem afetando. Às vezes é uma dor de cabeça do fígado, né? Que é uma dor de cabeça no fundo dos olhos e vem depois das refeições, tá? Scrap pré-ovulatório, pode ser queda de algum hormônio? Legal, ó. Assim, até quem acompanha gráfico de temperatura, que é muito legal como método de percepção da fertilidade, a gente consegue observar, né? Então, imagina que a nossa ovulação é como se a gente estivesse subindo uma rampa, tá? Então, o nosso corpo tem que ter energia para subir em primeiro ali essa rampa até o final. É comum, logo antes, um dia antes da ovulação, a gente ter uma queda brusca desse estrógeno, como se fosse para pegar força para subir a rampa, tá? Então, se você teve uma queda e você teve assim um sanguinho que saiu um pouquinho, só um dia e acabou, e depois você percebeu esse aumento do muco e provavelmente você ovulou, tá tudo certo, tá? Agora, se você começa a ter sempre essa queda todos os meses, ou se dura mais de um dia, você tá tendo uma queda de estrógeno. Então, o seu corpo não tá conseguindo manter esse estrógeno para ele subir de uma vez só essa rampa e fazer você ovular. E aí, o que a gente pode considerar aí? Dietas mais restritivas, principalmente se tiver uma restrição muito severa em carboidratos. A gente pode considerar um quadro realmente de estresse, mas aí geralmente esse estrógeno fica mais flutuante ali ao longo do ciclo, não só nesse período, tá? Às vezes questões, por exemplo, de vitamina D, cálcio, então seriam algumas possibilidades ali, mas é pensar nisso, é que esse estrógeno tá tentando subir, não tá dando conta de subir até o final, então ele cai antes de subir de novo, tá? Beleza, gente, acho que terminaram as dúvidas. Dúvidas sobre arquétipos. Tá, olha só. Mulher que sempre teve predominância estrogênica no climatério muda? No climatério tende a piorar, tá, Gi? Então, assim, a gente tem as fases do climatério. Na primeira fase, a gente tem queda de progesterona. Por isso que mesmo quem não tinha arquétipo de predominância estrogênica pode passar a ter no período do climatério, tá? Mas quem já tinha e não tratou, pode ser que piore. Na segunda e terceira fase, a gente começa a ter uma queda de estrógeno também. E aí talvez você sinta
que mudou, que o seu ciclo antes ele era um ciclo mais curto e agora tá um ciclo mais longo, que você logo depois que menstrua, você fica mais cansada, que você demora para pegar no gancho, que às vezes você fica até um pouco mais deprimida. Você pode perceber que você tá com as articulações um pouco mais secas, ou você começa a se machucar com mais facilidade. Tudo isso são sintomas desse estrógeno caindo mais, tá? Então, na primeira fase, sim, a predominância estrogênica vai piorar, mas na segunda e terceira, talvez você sinta justamente o oposto. Por isso que tem o arquétipo também, que é o arquétipo do estrógeno alto e baixo ao mesmo tempo, que é bem característico de quem está passando pela transição hormonal ali no período do climatério, tá? E aí a gente trabalha dando suporte para progesterona, dando suporte para esse estrógeno também, para que os dois fiquem mais equilibrados. A Manuela perguntou de dicas de SOP adrenal, né? E é legal que a Manuela já sabe que existe a SOP adrenal. Então a gente tem diferentes tipos de ovários policísticos, né? A gente tem o ovário policístico que vai ser estimulado por um processo inflamatório ou por uma resistência à insulina, e um deles é o ovário policístico das adrenais. Então quando a gente tem geralmente um aumento de SDEA, e isso acaba causando aí, né, a alteração dos andrógenos. Eu usaria um equilíbrio de carboidratos, tá? Mando assim, controladinho no máximo, 40% da dieta, mas não tiraria, não faria muito restritivo, tá? E aí, principalmente usando mais os princípios da modulação glicêmica, né? Então, quando a gente faz modulação glicêmica, a gente não precisa retirar carboidrato, a gente só precisa saber usar ele, tá? Tá, o que pode ser acne intensa antes da menstruação após os 30 anos. Se é logo antes, tipo 2, 3 dias antes, eu pensaria nessa parte da imunidade. Agora, se é uns 7 a 10 dias antes, eu pensaria mais na predominância estrogênica também, tá? Então, quando o estrógeno tá mais dominante, a gente tende a ter um fechamento dos poros aqui, né? E isso facilita mais esse acúmulo de oleosidade e desenvolver a acne, tá? Mas a acne, assim, eu percebo que ela é muito multifatorial. Então, por exemplo, o desequilíbrio do ferro pode afetar a acne, a parte do iodo também pode afetar a acne, sistema imunológico, às vezes pós-processo viral, né? Então, mas se é bem pontual, assim, do ciclo, eu pensaria nesse caso, tá? Beleza, meninas. Mais dúvidas de arquétipo hormonal? E aí, só para vocês saberem, ali dentro do método dos ciclos da mulher, a gente tem 10 arquétipos hormonais, tá? E é claro que ainda pode ter mais de um arquétipo junto. E a forma como as meninas são conduzidas para isso, então primeiro elas passam pelo protocolo lá, que é o protocolo base, que a gente trabalha nesses pilares, digestão, detoxificação, insulina e cortisol. E depois você passa para o segundo protocolo, que é o protocolo do seu arquétipo hormonal. Então, ele vai durar ali, dependendo de 30 a 90 dias, onde recebe ali o cardápio específico para aquele protocolo, dicas de exames que podem te ajudar, né, a entender quais as deficiências nutricionais, quão desequilibrado tá, os suplementos mais indicados para esse arquétipo também, tá? E às vezes a questão de mudança de hábito, né? Então, por exemplo, uma mulher com predominância estrogênica, ela precisa cuidar mais do que está intoxicando ela. Uma pessoa com alteração no cortisol precisa estar muito atenta ao ciclo circadiano e por aí vai, tá? Mas é isso, agradeço a presença de vocês. Era isso, tá? Agradeço a presença de vocês. Na próxima quinta a gente tá por aqui. E qualquer dúvida, me escrevam ali no direct que a gente vai se falando. Um beijo.